Professor de Criminologia e Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o advogado Maurício Stigman Dieter é pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez estudos na Alemanha e trabalhou como professor convidado em universidades da Colômbia e Inglaterra. Autor do livro Política Criminal Atuarial, A Criminologia do Fim da História, o jurista também participou da obra coletiva Comentários a uma Sentença Anunciada, o caso Lula, lançado no ano passado. Analista crítico das políticas de segurança e do funcionamento do sistema judicial brasileiro, Maurício Dieter defende que em um Estado democrático de direito, toda e qualquer política pública deve primar pelo respeito integral aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Nosso convidado de hoje não dá descanso à justiça. Maurício Dieter tem se destacado como uma das vozes mais atentas e críticas do sistema judicial brasileiro. Cobrar uma justiça que seja justa pode parecer um exagero, mas se tornou uma tarefa que vai além do direito para envolver questões éticas e políticas. Para ajudar a entender essa questão, que parece muito técnica, mas que faz parte da vida de todo cidadão brasileiro, vamos dar voz ativa a Maurício Dieter. Para conversar com ele, temos na bancada os jornalistas Luiz Nassif, do portal GGN, Marina Rossi, da edição brasileira do El País, Simone Pio, da Rede Minas, Alessandra Mello, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, e José Luiz Quadros, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A todos, obrigado pela participação no programa. Maurício, agradeço a sua presença aqui para discutir um tema tão importante para o Brasil num ano eleitoral e num ano de tantos problemas que nós vamos ter daqui até a eleição. Mas antes de começar esse nosso papo, nós estamos na antevéspera do julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Antes de analisar esse processo em si e as consequências políticas da sentença, vamos relembrar o caso. No julgamento de Lula, em segunda instância, o que está em jogo é muito mais do que o futuro do ex-presidente. O resultado impacta diretamente na confiança no sistema judicial brasileiro e no destino político do país. Na primeira instância, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão. A sentença foi proferida pelo juiz Sérgio Moro, do Paraná, responsável pelas decisões da Operação Lava Jato. Moro condenou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação é que ele tenha recebido vantagem indevida da construtora OAS na compra e reforma de um triplex no Guarujá. O ex-presidente será julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, por 3 desembargadores: Vitor Laus, João Pedro Gebran Neto e Leandro Pausen. O julgamento em segunda instância acontece porque a defesa de Lula apresentou documentos mostrando que ele não era dono do apartamento e alegando que a condenação de Moro foi feita sem provas. Se os desembargadores votarem por manter a condenação, a defesa de Lula pode entrar com recursos. Isso evitaria a prisão imediata dele, mas, por causa da lei da ficha limpa, o ex-presidente ficaria inelegível por 7 anos. Mesmo assim, Lula poderia entrar na disputa eleitoral. Isso porque o processo de impugnação da candidatura se arrastaria pelo menos até setembro deste ano. Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto. Na última, feita pelo Instituto Datafolha, o ex-presidente tem 34% das intenções. O segundo colocado, o deputado Jair Bolsonaro, tem 17%. No dia 12 de julho de 2017, Lula é condenado. Sérgio Moro considerou o petista culpado no caso do apartamento triplex no Guarujá. A sessão durou 5 horas e foi marcada por acusações entre Lula e Sérgio Moro. O julgamento do dia 24 decide o futuro político de Lula e do país. Apoiadores do ex-presidente prometem mobilizações de apoio e críticos de Lula também planejam atos públicos pedindo a manutenção da pena. Maurício, qual a sua avaliação dessa
condenação do juiz Moro, porque ele deu uma condenação de 9 anos e 6 meses por um réu de 70 anos de idade. Isso é legal? Isso é possível? Vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer, um privilégio estar aqui no Voz Ativa. Fiquei encantado com o convite e a possibilidade de estabelecer esse debate. Acho que a TV pública, que se fundamenta, se estrutura sobre uma ética pública, é absolutamente essencial ao Brasil contemporâneo. Então, agradeço a oportunidade de ser, enfim, poder entrar em diálogo com todos vocês, é uma grande honra, um grande privilégio. Eu preciso saber exatamente em que dimensão a gente vai analisar a sentença, né? Porque ela tem uma primeira parte que é um relatório em que o juiz faz, e não só essa sentença, qualquer sentença, né? Ela tem uma primeira parte em que analisa todas as evidências, pondera argumentos, trata de questões preliminares, eventuais nulidades que podem ter. Depois ela tem uma análise do mérito, se há adequação entre os fatos e as imputações dos crimes. E uma parte final que, se há condenação, é feita uma dosimetria da pena. Então, tratando especificamente da parte da dosimetria da pena, a sentença é errada na dosimetria, porque ela viola um princípio básico do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da culpabilidade na expressão da dosimetria, que diz que você não pode ser julgado, condenado, censurado pelo que você é, mas apenas pelo que você fez. E em pelo menos 2 elementos que foram articulados ali, especialmente o da personalidade, há um juízo sobre o que o juiz Sérgio Moro supõe ser o presidente Lula. Então ele projeta para o ex-presidente uma série de estigmas, de comportamentos que ele supõe que ele pode fazer como diagnóstico a alguém para censurá-lo. Ele não pode, né? Então nesse ponto está errado. A sentença na dosimetria ela também erra, no segundo ponto, que é um pouco mais técnico, porque ela soma a condenação por corrupção com a condenação por lavagem de dinheiro como se fosse concurso material. O que é concurso material? É quando você tem multiplicidade de ações, várias ações que alguém cometeu, que caracterizam diferentes crimes e que se espalham no tempo. No caso, não é possível concurso material de corrupção e lavagem, porque para a sentença, o que foi lavado, né, e o que se lavou é a mesma coisa. Então, como é que pode o objeto da lavagem constituir lavagem de dinheiro? E então, é mais um episódio de bis in idem, né? Então, talvez o ponto mais fácil de atacar a sentença do ponto de vista técnico, é na dosimetria. E é claro que no primeiro gradiente, especialmente, definição da pena de corrupção, a pena de corrupção é uma pena incomumente ampla, vai de 2 a 12, quer dizer, veja a discricionariedade que isso dá para um juiz, né? Uma pena de 2 a 12, ela foi definida acima da média, o que para um réu primário, com bons antecedentes, não se justificaria em nenhum outro caso. Quer dizer, ele deu para poder condenar mesmo, é isso? Eu não tenho dúvida. Mas me parece claro que ele fez uma sentença dirigida contra o ex-presidente, não é ele simplesmente julgando mais um caso. E se confirmada, né, essa condenação, o que isso vai estar apontando aí para que isso está apontando no âmbito jurídico brasileiro? Eu acho, olha, espero que ela não seja confirmada, né? Meus colegas, a maior parte dos professores e advogados criminalistas com os quais eu tenho conversado, eles são bastante pessimistas nesse sentido. Eles acham que vai ser um 3-0 para confirmar a sentença. Eu quero acreditar diferente. Eu espero que é uma possibilidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se redimir e reformar essa sentença, se não anulá-la, porque há motivos de sobra para isso. Se confirmada a decisão, sem pelo menos nenhuma reforma, ainda que parcial do conteúdo dela, ainda que apenas na parte da dosimetria, eu acho que o judiciário vai ter deixado claro que é possível condenar pessoas sem obedecer os critérios legais para tanto. Mas isso não aconteceu, por exemplo, na condenação do Zé Dirceu, porque foi uma condenação baseada na personalidade, no processo do mensalão, e eu acho que nessa época não houve talvez um levante como tem acontecido, e isso acabou sendo reproduzido. Porque a sensação que a gente tem é essa, de que eu posso completar abriu lá, né? Dela. Você está falando de erros técnicos. Você está falando de um judiciário que pode confirmar erros técnicos. Ora, isso não é nenhuma novidade nesse país. Isso tem acontecido. A Alessandra acabou de citar um exemplo, né? Quer dizer, o que se faz numa situação como essa? Você acabou de citar, eu tenho erro técnico X, Y, Z. Mas ele vai ser condenado, mas ele pode ser confirmado. Eu queria acrescentar mais uma coisa, que é o seguinte, olha, a gente talvez partindo de um pressuposto, de que o que nós vivemos em 2016 foi um golpe institucional, ou seja, uma nova técnica, foi ensaiado em Honduras, depois no Paraguai, e aqui realizado de uma forma muito precisa, muito bem feita. Né? Partindo disso,
A gente recentemente foi encaminhado um documento, denúncia, com mais de 600 juristas denunciando o estado de exceção no Brasil. Olha, eu acho que dentro disso nós não se trata de uma questão técnica mais, né? Nós temos um golpe de Estado, um estado de exceção, nós não estamos vivendo um estado de direito no Brasil, do qual faz parte, né, uma parte importante do Poder Judiciário, do Ministério Público, desse golpe participou o Legislativo e temos um governo ilegítimo. Eu acho que dentro disso não dá para esperar muita coisa diferente, ou seja, já foram longe demais para não condenar o Lula. Eu acho que vão condenar. Você concorda com essa hipótese assim, de que a gente está vivendo um estado de exceção, é uma nova forma, né, de um estado de exceção, onde os juízes decidem desconectados da lei, né, segundo a cabeça deles? Vamos lá. São duas dimensões. Eu vou tentar atender a primeira, que ainda é possível fazer análises técnicas do judiciário num contexto de intensa politização do judiciário? Tem que ser. Porque o direito não é propriamente uma ciência no sentido de sua verificabilidade. Eu não posso, ela não é uma ciência como as ciências naturais, por exemplo. Ela é uma técnica, certo? Então, diante de problemas complexos, você tem princípios que orientam a produção de significados dos termos jurídicos e uma série de previsões normativas que são ou não adequadas para atender aquela questão. Eu concordo que fazer uma análise técnica da sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula requer um certo esforço, porque você vai ter que, numa falsa ingenuidade, abstrair a questão política, mas acho que é possível analisar a sentença pelo seu mérito técnico. E aí é onde está o seu demérito, porque ela não atende os pressupostos mínimos de tecnicidade. E acho que é possível, sim, um paralelismo não só com a sentença, o acordo no caso do mensalão, mas inúmeros outros casos que fazem o cotidiano da justiça. Não sei se concordo com o fato de que não houve reação na época. Acho que houve, mas ela não foi ouvida, né? Eu me lembro também no meio universitário, todos nós condenamos, mas assim, com muita ênfase, o uso, por exemplo, de teorias de maneira completamente equivocada. A teoria do domínio do fato foi utilizada pelo STF de maneira escandalosamente equivocada, a ponto de os principais interlocutores dessa teoria, com os seus fundadores, terem escrito os artigos dizendo, olha, o que vocês disseram é a teoria do domínio do fato na cabeça de vocês, porque a teoria não trata disso, né? A teoria do domínio do fato é uma teoria restritiva do autor. Ela limita o alcance da atribuição de autoria. E o Supremo utilizou essa teoria para ampliar o conceito de autoria. Quer dizer, tomou o valor nominal da tese e utilizou como se fosse o seu conteúdo, que mostra uma ignorância absurda, né, por um Tribunal Supremo que deveria ter pessoas com notório saber jurídico. Eu me lembro, inclusive, não vou citar nominalmente o ministro, mas eles nem sabiam pronunciar o nome do sujeito corretamente que fez a teoria. Você pode dizer, um preciosismo, né? Dizem, mas se você estuda, né? Já imaginou um físico falando do Einstein? Pô, escute, eu imaginei que você conhece, né? Você conhece o métier, né? Então eles não sabiam nem dizer o nome do autor. Então, os erros técnicos, aí eu estou de acordo com vocês, eles se entraram dentro do ambiente jurídico, e o ambiente jurídico hoje sofre de uma grave atecnia. Podemos discutir por quê que o direito baixou o seu nível técnico de maneira tão grosseira, tão vulgar. E podemos discutir se nesse caso foi uma manipulação específica para esse fim ou se apenas segue, né, uma cadeia de decisões de baixa qualidade teórica. Quem é pobre no Brasil está acostumado com isso, né? As pessoas que são condenadas por tráfico ou por roubo acumulado com quadrilha, elas vivem a pobreza teórica do direito cotidianamente. Você falou isso, inclusive, em uma das palestras que você fez, eu até acompanhei, e você falou que parece que você estudou mais de 5.000 penas, não é isso? Sentenças. Isso. E aí você falou, se as pessoas vissem como elas são feitas, quer dizer, nós estamos falando de um caso famoso aqui, mas no dia a dia eu acho que isso está aí no judiciário, né? O tempo todo as pessoas estão tendo a vida delas decididas por técnicos, operadores do direito, que estão, não sei, não usando a tecnicidade ou, enfim. Há um grande risco quando a hermenêutica perde. A hermenêutica é o esforço pelo qual você
atribui significado às palavras da lei, certo? Eu não posso limitar isso a uma atividade meramente interpretativa, porque isso hoje é o escudo de uma certa canalice, que fala, essa é minha interpretação. Mas escute, você não pode interpretar quando o que você interpreta diz o sentido contrário, né? Veja o que, por exemplo, o Supremo fez no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado senão após trânsito em julgado. Eles disseram que não estava escrito aquilo. Há um limite para a interpretação, certo? Mas aparentemente não há mais, né? A gente se inscreve nisso que o professor Rubens Casara definiria como pós-democracia. Aquilo que parece ser excepcional se transforma em cotidiano, e você tem uma justiça que é basicamente lotérica. Você deu sorte de cair com tal juiz. Mas escute, que direito é esse que depende do voluntarismo, da idiosincrasia ou de, enfim, questões individuais? Maurício, pois não. Agora, em termos objetivos aí, digamos que você tenha lá 2-1 ou 3-0 no julgamento, quais são os passos seguintes, levando em conta não apenas a parte penal, mas a parte eleitoral também, e levando em conta essas discussões que ainda não são definitivas no Supremo sobre prisão após sentença de segunda instância? Eu espero que o Supremo venha rever essa decisão, né? Porque eu gostaria de contextualizar um pouco essa questão, pelo menos do meu ponto de vista. Nassif, qual que é o maior crime contra a humanidade em curso no país hoje? É o sistema carcerário, tá? Então, nós sabemos que tem trabalhadores sendo escravizados, fazendo costuras em roupas, nós sabemos da exploração do trabalho infantil, da prostituição infantil, e tudo isso é horrível. Mas em termos sistemáticos, o maior crime contra a humanidade em curso no país é o sistema carcerário. Então eu parto do seguinte pressuposto: se no meu horizonte essa é a minha Auschwitz, né, esse é o maior crime contra a humanidade em curso, eu não consigo hoje pensar formas de ampliar esse drama. Qualquer nova forma de criminalização, de aumento de pena, tudo isso para mim, assim, ainda que com boas intenções, fruto de ativismo, eu acho que deveria ficar fora. Então, eu sempre parto dessa perspectiva. Eu não consigo justificar condenações com esse horizonte em vista. Quando o Supremo mudou a posição dele, ele abriu as portas, e não foi só esse movimento, vários movimentos aqui são coordenados. Por exemplo, a dificuldade na prescrição. A prescrição era a principal forma de absolvição, a principal forma de absolvição no país. Eles tornaram a prescrição mais difícil. O que isso vai produzir? Mais gente presa. Como se eu precisasse de mais um ser humano preso num sistema com 726 mil presos, né? E a decisão do Supremo, sem levar em conta o episódio Lula especificamente, mas ela já começou a produzir efeitos. E os efeitos, eles vão aparecer nas rebeliões sucessivas, no drama carcerário, na expressão social do drama carcerário, porque para cada pessoa presa você tem uma família que vive essa relação, né, dentro e fora de maneira contínua, no empobrecimento da população, na utilização do cárcere como mecanismo de controle social e não apenas para repressão de fatos puníveis. Então eu acho que por esses motivos, por ter se dado conta tardiamente da realidade a qual se endereçava, o Supremo vai rever a posição e vai cancelar essa posição inconstitucional e autoritária que admite a prisão provisória depois de um julgamento colegiado, que não tem. E aí você pode dizer, mas nos outros países, escute, a Constituição brasileira não autoriza isso. A decisão do Supremo é manifestamente inconstitucional, é frontalmente inconstitucional, a ponto de produzir perplexidade em sala de aula. Acho que eles vão rever essa posição. E por que isso nos interessa nesse caso? Porque revendo essa posição, acho possível que eles também suspendam o efeito da condenação para a prisão imediata. Na verdade, o presidente do Tribunal Regional Federal do Código já deixou claro que eles não vão assim se manifestar. O que tem acontecido na prática é que os julgamentos feitos pelos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais escolhem os casos em que eles querem cumprir imediatamente a pena e outros que eles não querem. Acho que até para acalmar os ânimos, eles já deixaram claro que eles não vão colocar a expedição de mandado de prisão imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, eles admitem tacitamente que vai haver condenação. Eu acho que sim. Né? Há um sentido para isso. Que é uma coisa assim meio louca, né? O juiz, antes do julgamento, admitir tacitamente, porque eu sou do tempo em que o juiz só falava nos autos. Foi o que me ensinou o professor Manuel Eu, como repórter há 20 anos, Gomes, ele falava isso. Sou desse tempo. Quer dizer que para você o julgamento do ex-presidente Lula é um julgamento político e não de justiça, porque a delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento. Né? Ela não tem provas materiais. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o ex-presidente teve apenas uma vez, nunca usufruiu, nem ele, nem a família dele,
né? E não existe nenhuma escritura no nome dele, e nenhum documento no nome dele. Complementar isso que é importante que o Florestan está colocando, com um outro ponto que você colocou do direito comparado. Quer dizer, aqui, quando a gente pega o Código Penal, nos seus artigos e outros, é claramente definido o que é crime e o que não é crime. Essas interpretações que eles fazem do direito alemão e do direito americano comportariam isso aí ou estão chutando? Isso é um absurdo. Vamos lá. Então, é complicado isso, né? Porque eu vou tentar dimensionar isso numa parte técnica, fazendo aquele exercício, né? Conhecendo o contexto político, como é que você avalia a parte técnica? Eu acho que também os professores têm uma certa responsabilidade de não poder simplesmente anunciar isso de maneira como propaganda. É uma fraude, é um escândalo. A gente tem que sentar e analisar isso, e houve um esforço grande de juristas de tentar passar isso, né, pelo pente fino de uma análise técnica. Às vezes o pente estoura, porque não passa, não tem como, né? Mas vamos tratar então especificamente do caso da acusação de corrupção. É absolutamente impossível, porque são 3 verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber uma propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né, que não está pronta, que não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso. A sentença menciona conversas entre o senhor Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né, que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né, mais ou menos como dizer assim para a construtora, olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário, as evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento, e inclusive uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia, olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça, paz eu não vou ter, então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal, e no caso dele visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado, e ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe? Não parece a atitude de alguém interessado no apartamento, sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer, bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra, né? E foi isso que a sentença fez. Disse, olha o nível de suposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta, não faz o menor sentido. Ele já não era mais presidente da República. Não entrei nem nessa parte ainda, porque é a segunda parte da análise técnica. Então, as evidências que você tem indicam no sentido de que ele não recebeu, porque é logicamente impossível, né? E aí também acho que não adianta insistir nessa tecla, porque não é disso que se trata, né? Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa, tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir, claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer o exercício mental de que é possível presumir de que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, por um apartamento superior. O problema daí é o seguinte, a corrupção exige o que a gente chama de quid pro quo, né, uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz, que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter, pelo menos, prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a 2 precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion. E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. E mesmo no caso de extortion, que estava sob análise em um desses casos, havia recebimento de dinheiro, o que no caso não teve. Então, para contornar problemas reais do direito penal brasileiro, foi feito o mau uso, o uso equivocado de teorias estrangeiras.
E aí nós vamos chegar num outro ponto que tem sido constante, não só nessa sentença, mas em toda a Operação Lava Jato, que é uma falsa erudição das pessoas que estão lá, que ficam citando, né, teorias ou precedentes que elas não sentaram de verdade para estudar. Eu recentemente vi numa manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma referência a um criminólogo chamado Edwin Sutherland, sobre o qual já foram escritos rios de tinta. Eles tomam um valor, o nome da teoria, e acham que aquilo é a teoria. E estão aplicando aquilo um pouco para embelezamento, acho, para... Essa teoria probabilística aí, se tem a probabilidade, o conjunto de probabilidades, logo é culpa. De onde que eles tiram isso? Da cabeça deles, porque isso não tem base material nenhuma, né? Isso é muito grave. Eu também acho. Mas aí é o sintoma disso, em que isso bate na nossa porta, né? Então eu vou dizer a vocês aqui todos, e as pessoas que nos assistem, se vocês dependem hoje da técnica diante de uma acusação criminal, vai que amanhã vocês são acusados de algum crime e me perguntem se há previsibilidade na decisão. Não tenho a menor condição de saber. Talvez estudando os precedentes de um juiz eu possa dizer, olha, parece que ele vai por essa linha ou por essa, mas a legalidade, como aquele ponto que cristalizava a cidadania diante do poder público, esse nós perdemos a tempo. Eu tenho que fazer uma interrupção aqui, o Voz Ativa vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando com Maurício Dieter. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com o professor de Direito da USP, Maurício Dieter. Você é um dos críticos mais ferrenhos do projeto do Ministério Público Federal, que ficou conhecido, Maurício, como as 10 medidas contra a corrupção. Num encontro na USP, o senhor chegou a afirmar que o projeto, além de bizarro, vai na contramão da democracia. Daria para o senhor explicar isso? Essas 10 medidas, né, elas são, primeiro, a expressão de uma pretensão política muito perigosa do Ministério Público, que trabalha no eixo da moralidade, né? Então, eles se colocam como arautos da moralidade e querem levar adiante, sob o rótulo de combater a corrupção, uma série de transformações legislativas que, na prática, só tem um efeito: aumentar o número de pessoas presas no país, fragilizar as garantias e liberdades individuais contra os processos oficiais de criminalização e aumentar o próprio poder. Então, essas 10 medidas, elas não são um projeto de aumento da cidadania, são de restrição das garantias cidadãs por um agigantamento do Ministério Público. E o Ministério Público, digamos, no cenário político, hoje, por exemplo, ele praticamente controla os municípios, né? Qualquer prefeito do país, especialmente os prefeitos de municípios menores, vai dizer a vocês que ele não consegue fazer uma ação pública sem ter que passar antes pelo crivo, né, do promotor local. E essa forma de infiltração do Ministério Público na classe política, a gente pode ver isso também pelos efeitos da Lava Jato, sempre era uma coisa assim: o Poder Legislativo se acovardou, foi selado pelo Ministério Público e fazia tudo o que eles diziam convalidando. Isso é bom para a Lava Jato? Isso é para combater a corrupção? E aí tem um elemento ideológico importante, que é pressuposto dessas 10 medidas, que é dizer que o direito penal é um mecanismo eficiente para diminuir os atos de corrupção. Eu sou professor de criminologia, meu compromisso primeiro é como a realidade dos fatos se desdobra. Então, não há nenhuma relação que vale a pena sustentar entre punição de pessoas corruptas e prevenção da corrupção.
Para prevenir um fato, nós temos que conhecer primeiro as suas determinações, né? Que são determinações não causais, são determinações de fenômeno complexo, mas eu tenho que estudar a história dos episódios de corrupção para conhecer quais foram os elementos centrais na determinação desse fenômeno. O direito penal, ele atua na esfera da repressão, ele chega tarde demais, né? Um professor amigo do Paraná, tinha uma metáfora muito ilustrativa do que é o direito penal na dinâmica da prevenção. Ele dizia que o direito penal era como o Júnior Baiano, ele chegava tarde com violência, né? Então, o que o direito penal... talvez o Júnior Baiano fosse melhor que o direito penal. Né? Então, qual é a característica do direito penal? Ele vem quando o fato já está consumado e o que ele traz? Mais violência. Ele consegue prevenir? Ele só conseguiria prevenir se fosse verdade aquela asneira de que a impunidade é causa do crime. Não é verdade. Criminologicamente, a gente sabe que nem mesmo nos atos mais cerebrais de falsificação, etc., a perspectiva de punição é o que define a proibição do ato. Ou nos atos mais vulgares, por exemplo. Vejam, um sujeito que é dono do morro no Rio de Janeiro, ele tem uma expectativa de vida livre de, no máximo, 2 anos. Menos. Quer dizer, esse sujeito sabe que vai ser morto ou preso e ainda assim ele quer ser o dono do morro. Então, da onde que se tira a ideia de que a punição certa vai evitar o crime? O Luiz está me chamando ali porque ele quer fazer uma... E depois vamos para o professor Luiz. Quando você fala nas maneiras de prevenir a corrupção, um dos fatores de corrupção é onde tem muito dinheiro sem transparência e sem controle. Sim. Onde você tem a decisão absoluta sem ter transparência. Eu pergunto o seguinte, sem insinuar suspeitas, ou levantando algumas suspeitas, o Instituto da Delação Premiada criou um mercado milionário. Uma decisão de um juiz junto com o procurador pode reduzir uma multa de 100 milhões para 3 milhões, pode reduzir uma prisão de 20 anos para 2 anos em domicílio, pode definir quem vai ser punido ou não. Nós temos casos que nós levantamos lá no GGN, no DCM, que foi caso Trafigura, por exemplo, que é talvez a maior corrupção dentro da Petrobras, porque mexia com volumes bilionários de comercialização diária de combustíveis. Que o sujeito saiu com 3 milhões de reais de multa e a Trafigura some, por exemplo. Na sua opinião, primeiro, tem transparência nesses sistemas? Os sistemas de pesos, de freios, de contrapesos, aí funciona nesse caso? Ou essa luta sagrada contra a corrupção acabou criando um manto de impunidade para quem para quem propõe a delação? Acho que essa é uma excelente questão, né? Não há controle republicano, não há controle... primeiro não há publicidade, então como haveria controle externo e rigoroso dos acordos de delação, né? Então primeiro quero deixar minha posição pessoal bem clara, né? A advocacia criminal no Brasil também está diante de um impasse. Existem advogados que fazem delação e outros que não fazem. Eu estou entre os que não fazem. Eu acho que mediar esse tipo de acordo é antiético. Essa é a minha posição. Outros advogados entendem que não e sustentam que isso é uma estratégia de defesa. Eu acho que isso não pode ser qualificado como estratégia de defesa, isso pode ser qualificado talvez como o último suspiro de alguém que não tem. Mas mesmo assim, como se defender. Mas mesmo assim, a ideia de se livrar incriminando os outros, a troca de benefício, no horizonte penal brasileiro, do meu ponto de vista, só se justificaria em uma hipótese, que é a hipótese em que o sujeito arrependido conta à polícia o local do cativeiro de uma vítima de sequestro. Nesse caso, eu acho que está tudo bem, né? Enfim, oferecer um acordo de colaboração com um prêmio de redução da pena, etc. A advocacia criminal mudou porque nessa opção apareceu muito dinheiro, né? E se fizeram personalidades, e se criou um imaginário hoje, né? De repente meus alunos na USP acham que sintoma de sucesso é ser advogado que faz delação para ganhar fortunas em um instante, né? Sem dedicação. Eu venho de uma outra escola da advocacia criminal. Eu acho que os valores centrais da advocacia criminal brasileira, que foi forjada no malho frio da ditadura, é ética, técnica e combatividade. E isso tem faltado muito à advocacia brasileira. Ética, técnica e o fato de você enfrentar, né, o julgador, o acusador, sem querer conquistar a simpatia ou a boa graça dele. É uma postura do advogado do Lula, por exemplo, que até surpreende umas pessoas, como que ele contesta e se contrapõe tão veemente com o Lula, né? Com o Moro. Se você analisasse não a questão dos advogados, porque a delação não é uma ciência como a ciência criminal. Não, de repente surgem advogados sem história que ficam especialistas em delação. Ser especialista em delação, mas e a única pré-condição é ter uma boa relação com o procurador e com o juiz. Então eu queria que analisasse
Qual que é o grau de transparência do juiz e dos procuradores? Acho que a análise está feita na tua pergunta, E qual não há o papel transparência da imprensa? alguma. Qual o papel da imprensa? Porque criou-se um espetáculo em cima das delações, né? Olha, nós estamos falando mal de parte da advocacia criminal, vamos falar pior então da imprensa, porque é o papel mais canalha que existe, é da imprensa brasileira em relação à questão criminal. Olha, eu gostaria de pensar um Estado em que não se mostrasse o rosto dos suspeitos. Mas não só se mostra o rosto, como se mostra o sujeito, sabe, olha, sem cabelo, com um uniforme laranja, quer dizer, humilhado, quer dizer, o êxtase que você produz, né? E você pode não ter nenhuma simpatia por essas pessoas, né? Os grandes banqueiros. Ninguém está pedindo para você ser simpático a eles. Pelo contrário, tem uma série de pessoas que foram alvos da operação e até hoje são vítimas, digamos, de processo de criminalização, pelas quais eu não tenho a menor vontade de dividir um chimarrão, né? De chamar para a mesa de jantar. Mas eu entendo que os direitos deles são os meus. Quando a imprensa compra essa ideia, né, de que o escândalo é pauta, de que você explorar a dor das pessoas que foram vítimas de tragédias com microfone, né, de maneira canalha, você sente muito a falta do seu filho, o que você espera do judiciário, ou então de confrontar pessoas que são acusadas ainda, né, de corrupção, ou celebrar, por exemplo, o fato de que pessoas, né, enfim, sexagenárias, septuagenárias, octogenárias são presas como forma de revanchismo. A imprensa aqui cria a pressão que se articula sobre os juízes e que tem feito hoje eles reverem decisões. Se a gente for tratar rapidamente, por exemplo, do indulto de Natal, se não fosse a cobertura que a imprensa deu, a reação negativa que dizia de maneira mentirosa que isso iria beneficiar pessoas da Lava Jato, com certeza a Procuradoria-Geral da República, que deveria estar acima dessas questões, não teria entrado com um pedido que depois o presidente do STF teria deferido para impedir parte do indulto. Quer dizer, olha, ou a imprensa começa a ter um pouco de responsabilidade, ou ela vai cavar o próprio buraco do qual ela não vai conseguir sair. Bom, eu acho que você colocou uma questão, e pronunciou uma palavrinha muito importante, que é a questão da ideologia. E a pergunta que eu queria fazer já no final do outro bloco é, será que é uma questão só de despreparo de alguns juízes, membros do Ministério Público, ou é uma questão ideológica? Ou seja, será que agora a gente não está vendo efetivamente qual que é a cara do sistema judiciário? Porque as pessoas pobres já vivem isso há muito tempo. É um juiz que ignora a lei, que ignora os fatos, que não lê o processo, né, e que julga ideologicamente. Né? Na verdade, talvez a gente esteja... E aí vem uma outra pergunta. Será que o sistema está funcionando mal ou o sistema é esse mesmo? Ele foi criado para isso, né? Ele não está funcionando mal, ele está funcionando muito bem para quem interessa. É por aí que eu queria... Do ponto de vista do sistema de justiça criminal, você tem razão, né? O sistema de justiça criminal, ele não foi feito... Veja lá. O dever ser dele é resistir às pretensões punitivas do Estado, certo? Então, claro que o direito penal, o direito processual penal, ele é uma defesa da cidadania contra o sistema de justiça criminal. E o sistema de justiça criminal, ele é devastador, né? Hoje a gente sabe que ele prende quem ele quiser e quando ele quiser. Vamos lá, nós somos professores. No horizonte de crimes no Brasil, nós temos mais de 1.700 crimes, ok? Então, tem 1.700 possibilidades de vocês serem presos. Se eu tenho tanta possibilidade de crime, a gente conversando em meia hora, eu vou sacar pelo menos 2 que vocês praticaram. Quer dizer, eu tenho um Estado que tem uma rede de criminalizações que permite pegar quem eu queira. E, no entanto, 80%, né, pelo menos os dados do Infopem, dão conta de que só 5 crimes correspondem a 80% da população penitenciária. Ou seja, eu tenho 1.700 hipóteses de incriminar alguém, mas eu só uso essas 5. E quais são essas 5? Roubo, furto, tráfico, homicídio e crimes vinculados ao Estatuto de Desarmamento. Todos esses 5 crimes, inclusive o homicídio, têm fortes determinações sociais. Isso não significa, atenção, ser apologético da violência. A criminologia crítica não veio para fazer eufemismo da violência praticada pelos outros, mas ela tem consciência de que esses fatos são todos determinados por fortes determinações, enfim, sociais. Quem julga esses casos são pessoas completamente distantes dessa realidade. Sim. Então, o sujeito que é condenado e julgado... Exatamente. Um juiz que ganha isso não tem condição de julgar o dia a dia de uma pessoa da maior parte do cidadão. A remuneração define uma franja de classe, mas não é o único elemento, porque é como você se inscreve, né, no modo de produção. Então, vamos lá. O réu é um homem, negro ou pardo, com escolaridade entre o analfabetismo e menos que o ensino fundamental. Certo? Desempregado ou subempregado em relações precárias de trabalho. E quem que julga? É um sujeito que tem um salário, enfim, de classe alta, mas é servidor público, que tem uma vida que não é pautada pelo senso estético, cultural, social da pessoa que ele julga, e que deveria, pelo menos, ter a técnica como algo que permitisse, né, dissolver todos os estigmas sociais do sujeito em uma categoria geral de cidadania e ser julgado. Não é.
E aí eu prometo chegar na resposta E aí a delação premiada não interessa para essas pessoas. Claro que não, a delação premiada é só para o milionário. Mas aí vamos à questão outro... de qual articulação entre a realidade do sistema, que serve para isso, e o que tem sido feito em grandes operações, né, por meio da polícia operativa, que é algo que começa a se consolidar no horizonte criminológico a partir do final dos anos 80. É que o que houve não foi justiça para todos, foi injustiça para todos. Porque tudo aquilo que era utilizado de maneira violenta contra as populações, enfim, exploradas, foi utilizado agora contra a elite. Então, a ideia de condução coercitiva, por exemplo, né, o STF disse, isso é uma barbaridade, é inaceitável, mas ele disse que, sendo o tráfico de drogas um crime permanente, a polícia pode meter o pé na porta de um barraco a qualquer hora, sem mandado, sem nada. Quer dizer, então, essa falta de garantia do pobre hoje se estende ao rico. Alguns. A parte também continua sendo ideológico. Exatamente. Entende que o que me parece, assim, se me permite uma metáfora, é o seguinte: o sistema de justiça criminal é uma grande contradição, tá? Ele foi idealmente feito para controlar a punição de pessoas que cometeram crimes. Ele, na verdade, é utilizado como política de classe, certo? Para morte e matança sistemática da população periférica. E aí, quando você vê pessoas da elite, da classe política sendo presa, é como se você aliviasse a tampinha da panela de pressão para permitir que aquilo continue cozinhando as suas contradições. Então, há um gozo promovido pela imprensa para apontar o dedo. Veja o grande empresário, veja o político sendo desmoralizado, etc. No final das contas, você acabou de legitimar a matança das pessoas que estão na frente. Responde aos anseios de uma população, de uma sociedade punitivista, né? Então, sem são dúvida. Várias peças... A nossa falta de cultura, a nossa agressividade no cotidiano. Agora, eu tenho uma questão. Caminhando um pouco mais nas críticas que você faz ao sistema, você diz que a ressocialização não funciona. Não sou eu que digo, está demonstrado. Está demonstrado. Então é isso que eu quero saber. Você fala que não interessa, quer dizer, a quantidade, assim, mais investimento ou menos investimento, o resultado vai ser... Piada, não é possível. Isso que a gente chamaria na criminologia de isomorfismo reformista. Você reforma para continuar exatamente igual. Se nós parássemos hoje de prender as pessoas, no atual ritmo de construção de presídios, nós levaríamos mais ou menos, hoje mais, 16 anos para ter lugar para todo mundo que está preso hoje. Então, como eu disse lá no início, o meu horizonte ético é que isso é o maior crime contra a humanidade em curso no Brasil. Aí você vai dizer que pintar as paredes, construir novas alas, novas galerias, investir em modelos alternativos, não que eu seja contra. Escute, qualquer esforço humanitário dentro da prisão merece o meu elogio, porque ainda é uma tentativa de reconhecer que tem seres humanos lá dentro. Mas dizer que transformar o sistema de prisional, construir novas cadeias, presídio de segurança máxima, isso é uma mentira. E sobre a ideia de ressocialização, vamos pegar o seguinte estudo. Em 1976, Robert Martson escreveu um texto que ficou conhecido na criminologia como Nothing Works, nada funciona. Para ele chegar a essa conclusão, ele visitou praticamente todas as penitenciárias dos Estados Unidos, que na época tinha um modelo penitenciário voltado à ideia de ressocialização. Depois de visitar todas as experiências e calcular o custo delas, ele concluiu, né, o ensaio se chama What Works, né, Questions and Answers about Prison Reform, e a resposta era Nothing Works. E aí você tem duas reações, quando alguém te diz, olha, a prisão não serve para ressocializar. A direita vai dizer, a prisão não serve para ressocializar, mas serve para prender. Então tirem os pedagogos, tirem os psicólogos, tirem os assistentes sociais, deixem aquilo ser um armazém de seres humanos. E essa é a opção que o Brasil fez. Aquilo é um depósito de pessoas inúteis para o capital, certo? Pessoas que não sabem ligar um computador, não falam inglês, só podem puxar, quando tanto, um carrinho para recolher material reciclável. As pessoas não têm utilidade para o capital, elas podem ser destruídas e são, né, enfim, mantidas nesses depósitos, nesses armazéns de desumanidade. A resposta da esquerda era dizer, bom, se não ressocializa, e isso deveria ser o principal, então vamos abolir a prisão e pensar outras formas de reação social. E aí a esquerda foi, em boa parte, ridicularizada com o movimento abolicionista, porque diziam, bom, então leva para casa, então cuida você, então faz massagem terapêutica para ver se o homicida se transforma. Não, mas nunca foi isso que a esquerda propôs. Ela disse, olha, para pensar de maneira inteligente, como reação ao sistema penal, a primeira coisa que tem que fazer é impedir que ele volte a ficar nessas condições. Eu sou um criminólogo crítico abolicionista. Eu quero abolir o sistema criminal porque eu sei que ele representa isso. Mas eu não vou dizer que certas pessoas, por alguns fatos, não tenham que ser privadas de liberdade. Pô, pelo amor de Deus, você não vai me dizer que você vai ter compensação pecuniária para tudo. Eu estuprei, mas eu pago. Não, escute, há um limite ético que nós temos que dizer que é a zona do... Sabe, podemos privar alguém de liberdade? Podemos. Como? Da maneira mais humana possível. A pessoa perde o direito de ir e vir, mas não perde a expressão dos seus outros direitos de personalidade. Se fosse liberada a droga,
quanto que reduziria a população carcerária? O que tem de pequeno traficante e quais os efeitos dessa mudança que teve na lei antidrogas aí, que acabou ampliando o número de prisão de pequenas pessoas? Olha só, eu normalmente pelo meu discurso eu atraio a antipatia da direita, eu vou atrair a antipatia da esquerda agora. Eu não sou a favor da liberalização das drogas, liberar as drogas, acho isso um projeto horroroso. Eu sou a favor da forte regulamentação. Eu chego inclusive a pensar que no Brasil álcool se vende muito fácil, certo? Eu bebo, não sou abstêmio, mas eu acho que a possibilidade de você com R$10 sair alcoolizado de um bar, tomando cana, né, é perigosa. Então acho que se vende álcool mal no Brasil, se vende muito fácil. Preferia um controle estatal forte sobre a venda de álcool e sobre todas as outras drogas. Porque se você passar isso para o mercado, ninguém garante que o mercado não vai produzir novas drogas sintéticas, etc., que podem destruir biografias e vidas. Então, exatamente. Mas o cigarro teve uma diminuição de consumo. Sim, como? Porque foi regulamentado de maneira estrita. Então, eu quero que o Estado incorpore isso e tenha um monopólio, né, para, pelo menos, comercialização dessas drogas. Hoje, né, se você tiver... Os dados do sistema penitenciário, eles oscilam bastante. O CNJ, por exemplo, tem 80 mil pessoas a menos na prisão do que o Infopem. Quer dizer, olha o cálculo que nós temos. Né? E veja, isso dá o sentido da importância que o Estado dá para essas pessoas. Né? Em que 80 mil pessoas são um dado variável. Hoje, nós tiraríamos da prisão 26% da população penitenciária. Imediatamente. Né? E a diminuição expressiva da violência provocada pela disputa do comércio. Mas eu tenho que ser responsável no que eu estou dizendo. Eu não posso te garantir que ao descriminalizar e regulamentar a produção, comércio e distribuição de todas as drogas, não haveriam efeitos colaterais indesejados. Considerando que o comércio da droga suporta parte da economia de lugares periféricos, quem me garante que o número de roubos não vai aumentar? Agora, isso é um motivo para impedir esse debate ou proibir essa iniciativa? É claro que não. Porque isso vai ser a mesma coisa que discutir como, depois da escravidão, como é que a gente vai integrar, né, o negro à sociedade classe. Escute, temos que acabar com a escravidão. Temos que descriminalizar a droga. De droga, um dos pontos que é apontado aí é o fato do pequeno usuário ter sido equiparado a traficante aí pela nova legislação. Na verdade, não é pela legislação. Ou pela forçação isso é pela forma pela qual os tribunais aplicam isso. E aí a parte que eu vou atrair a antipatia da esquerda é a seguinte. Quem produziu o grande encarceramento no Brasil foi o Partido dos Trabalhadores. O Executivo Federal do Partido dos Trabalhadores foi conivente com a produção do chamado grande encarceramento brasileiro. Eu me lembro de um seminário em 2012, coordenado pelo professor Nilo Batista, professor Vera Margotti Batista, lembro do professor Salo de Carvalho, em 2012, dizendo o que nós vamos fazer depois do grande encarceramento. De lá para cá, a população penitenciária aumentou em quase 200 mil. E não melhorou nada de violência. E só vai piorar. Né? Então, a questão se nós não enfrentamos... E outra coisa, aquele livro recente que saiu fazendo um balanço dos governos PT, convenientemente esqueceu a questão criminal. Você vai procurar um artigo ali, não tem um artigo escrito sobre o fracasso que foi, sobre o retrocesso que nós tivemos. Então, vamos lá, não é portanto uma questão de política partidária, acho, né? E nenhuma pessoa se elegeria hoje com uma pauta abolicionista, né? De maneira nenhuma. Esse é o suicídio político. Esse é um suicídio político. A não ser figura assim como foi na última vez o Eduardo Jorge, muito caricato, que entra na caricatura da definição e um pouco pela lógica da maconha. Mas enfrentar esse debate com seriedade, primeiro... Né? Agora, Maurício, como que a gente vai fazer? Porque, olha só, a gente caminha para uma lógica cada dia mais punitivista. Pode prender agora antes de decisão em segunda instância, estão mudando as regras para construção de presídios, restringindo o direito de presos. A gente caminha para uma ditadura do judiciário, para uma politização do judiciário, para uma judicialização de todas as questões, e isso é um problema que a gente vê que preocupa a sociedade em geral, mas os juristas enormemente. Vários do Brasil, grandes juristas do Brasil, têm se manifestado. Qual o caminho? Como se contrapõe isso? Como combater a lógica da prisão, da justiça injusta, do justiçamento? O que a gente pode fazer? Qual o horizonte para isso? É difícil responder isso. Vamos lá. Do ponto de vista... institucional, a gente não vê mais caminho. Tudo bem, mas a questão é complexa porque ela articula diferentes formas de resistência. Entre os teóricos, o que eu posso dizer é que talvez a gente tenha que cair a ficha para nós, que hoje nós somos contra-hegemônicos. Né? A gente tinha aquela pretensão de que o intelectual vai definir um certo padrão, isso já não é mais assim. Né? E isso pela transformação do universo jurídico. Quando eu terminei a faculdade, ser
membro do Ministério Público ou dos tribunais era uma carreira secundária, né? A gente se formava advogado. Hoje não, né? Com mais de 1.200 faculdades de direito no país, e eu não sei como essas pessoas estão sendo formadas ou os critérios que são utilizados, pelo menos sei, mas enfim, não vale nominá-los. Você produz uma massa de pessoas que fica pendurada num exame de validação da OAB para daí depois entrar num percurso... Procurador ou juiz? Não, mas isso é para menor... Eles vão entrar no sistema em cargos menores, vão ocupar essa burocracia toda e pelos altos salários, pela mudança que teve, eles se constituem agora no imaginário, no simbólico, como o status de sucesso. E isso reverberou na produção teórica. O que eu mais tenho ouvido ultimamente é você falar, você diz que essa posição é inconstitucional, mas o Supremo... Escute, dane-se. E quem disse que a decisão deles tem base... Né? Eu não quero apelar para o outro argumento de autoridade, que é trocar a posição do ministro pelo do professor. Mas escute, estudo teórico e detalhado custa tempo. Eu sei quanto tempo da minha vida eu gastei, as relações sociais que eu perdi, para poder chegar a certas conclusões que eu expresso assim, sem muito receio. Eu queria encerrando esse bloco, voltar à questão da delação premiada, porque acho que talvez o melhor exemplo que o mundo teve de uma forma correta de se fazer delação premiada foi no caso da FIFA, que culminou com a prisão de vários dirigentes do futebol mundial. Todas as delações foram feitas com total sigilo, não vazou uma informação que foi dada à polícia norte-americana. Como é que você acha que daqui 10, 15, 20 anos os seus colegas do judiciário vão analisar esse momento da história brasileira? Bom, vamos primeiro à questão da delação, né? Primeiro, uma análise muito rápida criminológica. Por que a delação entra nos casos de corrupção? É porque os casos de corrupção são conhecidos na criminologia como crimes de consenso, certo? Então, eu quero corrompê-lo e você aceita ser corrompido ou quer ser corrompido. Isso é uma relação privada que é muito difícil de descobrir, porque, né, você é parado na blitz, ao mesmo tempo que você oferece uma vantagem e o policial que a aceita, há uma concordância dos dois de que aquilo tem que ficar reservado. Então a delação aparece com um mecanismo que é definido pela própria lei brasileira como meio de obtenção de prova. Ela é um mecanismo de obtenção de prova. Ela não pode ser utilizada como prova, como foi utilizada no caso da sentença contra o ex-presidente Lula. E como meio de obtenção de prova, ela tem que estar sob rigoroso controle judicial em relação às garantias individuais envolvidas. O central aqui é, por exemplo, o parágrafo 7º do artigo 4 da Lei 2.850, que diz que o ato tem que ser voluntário. Sabe, como é que pode aceitar, por exemplo, colaboração premiada, delação premiada, de alguém que estava preso ou tinha um familiar preso e que foi solto ou teve um familiar solto depois da delação? Que foi preso para delatar. Né? Exatamente. Então, isso, né, e aí muitos advogados disseram, olha, isso é simplesmente uma forma um pouco mais refinada de tortura, sim, porque está extorquindo as informações por meio de pressão. Que é a condenação através da divulgação na mídia. O cara já passa a ser condenado. Já é verdade absoluta. E o curto-circuito que tem a chamada prisão processual. Não, a propósito da FIFA, eu queria que você abordasse dois pontos. Essa questão da cooperação internacional e as formas de união aí do Ministério Público, Polícia Federal com órgãos dos Estados Unidos. E segundo, essas leis que foram aprovadas que permitem aos Estados Unidos entrar na Suíça, cercar um hotel, pegar 2 brasileiros e levar para ser julgado nos Estados Unidos. Isso aí não é uma excrescência? Vamos lá. Foi um professor da Guatemala, onde eu sou um professor convidado, chamado César Lanelino Franco, que um pouco me abriu os olhos para isso. Eu acho que a corrupção E veja, primeira coisa, né? Claro que todo mundo é contra a corrupção, mas isso é redundante, é como ser contra o câncer, né? Você sair com um cartaz contra o câncer, obviamente, por definição que não é republicano. A questão é que eu tenho que abordar isso de uma maneira inteligente, e o direito penal não é uma forma inteligente de abordar. Esse professor me disse o seguinte: Maurício, perceba que aqui na Guatemala, hoje nós temos a figura de um pretor estrangeiro dentro do nosso país conduzindo processos criminais. A Guatemala tinha um processo eleitoral em curso, em que o terceiro candidato era um palhaço de televisão, que não tinha chance de ser eleito, e há 2 semanas da disputa eleitoral, os 2 candidatos da frente foram denunciados por corrupção, por esse sujeito externo. Hoje o atual presidente é esse cômico que estava lá. Esse pretor, que hoje é um colombiano, que veio por recomendação da Espanha, num programa dos Estados Unidos para controlar a corrupção na Guatemala. Então, o César Lanelino me disse, olha, Maurício, o que está em curso hoje é que em algum momento já foi ameaça comunista o pretexto para intervir na América Latina. Depois foi a questão do narcotráfico. Né? Agora veja que interessante isso. As drogas são esse calvário que produzem essa desumidade absoluta. Quando a Polícia Federal trocou agora o seu mando, procurem na entrevista ver quantas vezes aparece narcotráfico. Já não aparece. Né? O tráfico de drogas é um assunto secundário. Agora, corrupção
falado de uma outra vez, ou seja, da ameaça comunista para o tráfico de drogas, eu diria que corrupção hoje é o grande mote para novas formas imperialistas de intervenção. E eu não tenho nenhum receio em falar em formas imperialistas de intervenção. Deixa eu dizer, isso vai ser um tema que nós vamos debater no próximo bloco. O Voz Ativa faz um breve intervalo, a gente volta já já. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco de Voz Ativa com o jurista Maurício Dieter. Maurício, em uma recente entrevista que você deu para o jornal El País, você fala da série Black Mirror, né? E nessa série, esse aparelhinho aqui, que a gente fica o dia inteiro, as pessoas estão viciadas nele, acaba mudando a relação na sociedade, ou seja, as redes sociais começam a punir, né, e criar sentença para as pessoas que estão ligadas na rede, né, e invadindo a privacidade e até humilhando publicamente as pessoas. Vamos ver um VT a respeito desse assunto. No mundo pessimista das séries de ficção científica, como a famosa Black Mirror, sai a justiça e entra em cena o justiçamento. A cada episódio, o lado ameaçador da tecnologia parece ficar mais próximo do cotidiano. E esse método não marca presença apenas nas telinhas. Conduções coercitivas, exposições de presos com algemas e cabeças raspadas, escrachos de investigados em situações desmoralizantes, ondas de xingamentos nas redes sociais. O futuro é agora. O julgamento técnico e cuidadoso, atento ao direito à privacidade e outras garantias fundamentais, foi substituído pela sentença imediata. O acusado, antes mesmo do julgamento, é exposto à execração pública e à vergonha. A dor se torna um espetáculo. O linchamento virtual se tornou uma espécie de pena antes da sentença, com direito à humilhação e até suicídios, como o do reitor Luiz Carlos Cancelier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Juízes tagarelam nas redes sociais, procuradores divulgam PowerPoints especulativos, policiais se tornam ícones e máscaras de carnaval numa espécie de celebridade sem honra. A imprensa também tem sua parcela de responsabilidade ao assumir o mesmo método. Em desvio de ética e de função, colabora com investigações policiais e judiciárias, deixando seu trabalho de lado para defender teses de acusação e blindar aliados. Quando os piores pesadelos se tornam realidade e a justiça é comandada pelo espetáculo, não é só a ficção que se aproxima da realidade e perde a graça. O risco é muito maior. O espectador sádico de hoje pode ser a vítima humilhada de amanhã. Maurício, você acha que a justiça no Brasil virou um espetáculo no pior sentido do termo? Eu acho que, veja, vamos lá, tem quadros no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Advocacia, que merecem um elogio pela atitude de resistência, e não apenas pessoas, mas organizações, coletivos que se organizam nesses espaços para resistir a isso. Então, o risco da generalização, das críticas que eu faço em geral, é sempre de ser injusto com essas pessoas e a biografia de luta que elas têm.
Agora, se eu for falar em tendência geral, e a partir do exemplo que vem de cima, eu não tenho dúvida de que hoje a repercussão de uma decisão ou a expectativa de repercussão de uma decisão é o que modula boa parte das decisões jurídicas. Eu mencionei há pouco tempo agora a questão do indulto de Natal. O indulto não estava em discussão, não é particularmente um indulto polêmico, qualquer coisa que possa soltar um pouco de pessoas de um sistema absolutamente desumano mereceria o aplauso público, e no entanto, em pouco tempo, por conta de uma mentira, de que isso beneficiaria pessoas que foram criminalizadas pela Lava Jato, como se a Lava Jato fosse o critério máximo de juridicidade das decisões, acabou por fazer com que a Procuradoria tomasse uma ação, né, para mudar isso. Então, em que medida todas as garantias que um juiz tem, o fato da irredutibilidade salarial, o fato dele não poder ser movido, né, da sua competência por uma questão política, essas garantias são dadas aos juízes para que eles tomem decisões impopulares. Se é para agradar o público, eu não preciso de juiz, eu posso pedir um Pôncio Pilatos de ocasião qualquer para lavar as mãos e dizer, bom, já que vocês querem, né, matem esse sujeito. Então, a garantia que os juízes têm hoje não tem sido utilizada para isso, tem sido utilizada até como uma forma de afirmar suas decisões, mesmo que antijurídicas. Bom, eu passar para o professor, depois para você. Eu queria só a gente voltar ao final do bloco anterior, né? Essa conexão internacional. Acho que é muito importante a gente não perder de vista isso, que é um contexto que está dentro de uma lógica global, de poder global. No final do governo Obama, onde começam essas políticas de combate à corrupção internacional, etc., e como que isso também faz parte de um processo de desestabilização de governos democráticos, populares, cada um com seu viés distinto, mas a gente pode ver isso na Venezuela, né, o mesmo discurso de corrupção, sempre seletivo, né, claro, né, na Argentina, com relação ao governo da Cristina Kirchner, e isso vai se repetindo, ou seja, isso faz... no golpe... isso é muito interessante falar do lawfare. Há uma política, há um objetivo nisso tudo, que passa pelas relações internacionais. Né? Claro. Mas o que é interessante no Brasil é que o Brasil, ao mesmo tempo em que ele transita por ideias, né, que estão na estratosfera, ele tem os pés enfiados na lama. Então, uma das coisas engraçadas em relação a isso, com conexão com a série Black Mirror, é um pouco o seguinte: nós sentimos o drama do Black Mirror ao mesmo tempo em que a gente produz a morte sistemática de pessoas pobres a título de combate ao tráfico. Então, ao mesmo tempo que existe uma preocupação em nos inscrevermos na nova ordem global de combate à corrupção, nós continuamos com práticas genocidas no campo mais baixo do controle social. Na verdade, nós somos vítimas desse combate de corrupção. Sim, claro. A América Latina é vítima. Nos dois polos, né? Então, assim, a aderência ao novo discurso punitivo é o reforço da velha barbárie do cotidiano. Sim. Então, o que interessa no Brasil sempre é isso. Assim, ao mesmo tempo que a gente não se descola das determinações geopolíticas, a gente tem um drama que nos precede em termos de mínima sociabilidade e eles se catalisam, né? Eles não se antagonizam, eles vão atuando em conjunto. Então, o resultado é aumento da injustiça, aumento da repressão penal, aumento do controle social. Então, um sujeito, por exemplo, um rapaz negro de 19 anos, com ensino, sei lá, apenas fundamental, também tem um celular no bolso. Então ele sofre toda a repressão, que é típica da repressão violenta destinada a ele, e mais toda a violência simbólica, que é determinada pela nova tecnologia. Depois o Nassif. Até no VT ali citou que essa questão da fake news. E eu acho que é um assunto que vai dominar as eleições esse ano, né? E mais uma vez a justiça vai ficar para ela decidir o que é ou não fake news. Mais uma vez a justiça, tudo sendo judicializado, a justiça se interferindo. Como que lidar com isso? Posso comentar dentro dessa linha? O que você achou das declarações do ministro Luiz Fux, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai atuar não apenas para reprimir, mas para preventivamente em relação ao fake news, inclusive com bloqueio de bens, com... E paralelo a isso... Isso aí não é censura prévia, não é um... E paralelo a isso, Nassif, tem uma coisa já orquestrada dessas corporações das redes sociais, grandes, Google, Facebook, etc., de fazer um controle também, que a gente não sabe de qual modo esse controle vai ser feito, para definir o que é ou não fake news, jogando para baixo a bel prazer sites de notícia que ele considera que não são verdadeiros. Hoje pode... E qual é o conceito de verdadeiro? Claro, vamos lá. Que eles vão adotar. A politização do judiciário já é preocupante.
Agora, a extensão dessa politização para o judiciário chamar para si a atividade de definir o que é correto de ser produzido como informação é um absurdo, né? Vamos lá, eu quero ser otimista aqui, né? Eu acho que isso é um movimento pendular. A gente brinca de que no fundo do poço a gente descobre sucessivos alçapões, né? E tem sido assim. Mas em algum momento isso tem que parar. E esse pêndulo tem que voltar para a democracia, no sentido de que as pessoas possam voltar. Verdade, pelo menos verdade nesse sentido, não do ponto de vista científico, mas verdade como produção daquilo que é conhecimento verdadeiro para a produção de sociabilidades, tem que ser socialmente referenciado. E hoje não é socialmente referenciado, porque ou alguém de maneira autoritária diz que vai dizer o que é verdade para nós, ou então pessoas que a gente nem conhece do mercado, quer dizer, ou o Estado ou o mercado, vão produzir a verdade que nos é conveniente e que, não por acaso, também é conveniente a eles. Eu acho que, em parte, a própria esquerda ajudou a cavar essa cova, sabe? E eu não digo isso com prazer nenhum. É que me parece que a ideia de desqualificar a classe política, desqualificar os partidos políticos, foi um tremendo tiro no pé dos movimentos sociais organizados dos últimos anos, né? Se você pegar a forma pela qual as pautas na esquerda têm sido construídas, como às vezes a própria esquerda celebra novas formas de criminalização, ou então se jacta quando o inimigo político que é o vítima, dos processos de criminalização, também abasteceu com que algumas pessoas se arvorassem o direito de poder definir o que é correto em termos de informação para processos de tomada de decisão. Então, desqualificamos a classe política, mas a gente vai ter que votar na urna em candidatos pré-definidos, vinculados a partidos políticos, com as biografias que a gente conhece. Então, vejam como o próprio Tribunal Eleitoral, nas campanhas que ele lança, né, às vésperas da eleição, veja o histórico do seu candidato, ele está se enganando para nos enganar, como se eu, nessa margem que eu tenho, eu pudesse produzir transformação social. Então, vejo com a repúdio as duas iniciativas, né? Tanto a de o Estado se arvorar a produção de verdades, quanto dar isso para o mercado, né? A que parece ainda pior. Marina tem uma questão? Não, eu queria só que você fizesse um paralelo para a gente, assim, pensando nas eleições dos Estados Unidos, né? A esquerda tem uma culpa aqui de tratar os partidos políticos de oposição da maneira como tratou e como a imprensa, de maneira geral, tratou Donald Trump nos Estados Unidos e fez com que ele se elegesse, né? Então, assim, qual que é o nosso papel aqui nesse ano que é tão crucial para o Brasil? Vamos lá, o Donald Trump é um fenômeno, eu acho, um pouco mais complexo do que a própria... Eu acabei de ler o livro que saiu sobre ele, né, o Fire and Fury, que dá um pouco a dimensão de que, aparentemente, nós temos um imbecil na Casa Branca, né? O livro é explícito nesse sentido e digo, olha, não é só que ele parece um imbecil, ele é esse sujeito estúpido 100% do tempo. Só que ele não se elegeu apenas por ser essa figura caricata do antipolítico. Qual que é a lição? A verdade é que ele atendeu a anseios da classe trabalhadora que a esquerda não conseguia atender. E aí está uma coisa que a esquerda tem que aprender logo. Vamos discutir no Brasil, certo? Se a gente pegar o fenômeno Bolsonaro, a gente pode dizer que ele apenas faz nas pessoas emergir o fascismo que estava latente. Mas eles esquecem também que quando você discute classificações que definem as pessoas no mundo, você coloca elas num lugar de instabilidade, que quando aparece um movimento fascista dizendo que isso é assim, muitas pessoas se sentem reconhecidas nesse movimento. Então eu sou um grande opositor da lógica da problematização, da desconstrução, porque isso é uma crítica impotente que abastece os adversários, que se privilegiam desse discurso de relativização daquilo que é socialmente referenciado, e digo isso em nenhuma perspectiva conservadora, digo, se você sempre coloca as questões de uma maneira cínica ou irônica sob debate, você nunca vai conseguir endereçar as questões centrais que realmente afetam a classe trabalhadora no Brasil. E aí, quando um candidato de direita consegue capitalizar isso, restituindo uma ordem que parecia em crise, ele aparece como herói. E foi assim que o Donald Trump apareceu. Ele disse, olha, terceirizaram os trabalhos, deram nossos trabalhos para mexicanos. E, ou seja, a xenofobia desse discurso. Mas é verdade, os americanos tinham terceirizado a força de trabalho e a classe trabalhadora estadunidense tinha perdido trabalho. Ele falou, eu vou trazer esses trabalhos de volta. Então eles estão vendo os filhos deles com menos oportunidade, com baixa instrução, porque imigrantes agora com escolaridade superior estão pegando os trabalhos que eles supunham ser deles. E ele fala, eu vou construir um muro. Então a gente diz que isso mas escute, isso tem uma profunda conexão com a realidade social das pessoas. A incapacidade da esquerda... Isso lembra um pouco até o Brasil, né, com o Nordeste.
teste. Exato, né? de não reconhecer qual que é a demanda real dessas pessoas. Mas qual é a lição? O que a gente tem que fazer de diferente? Veja só, primeiro parte eu acho que a gente tem que voltar a pensar em partidos de esquerda e disputar o espaço de esquerda dentro dos partidos políticos. Eu tenho estudantes vinculados ao movimento Passe Livre pelos quais eu tenho uma maior admiração. Esses rapazes, essas moças, eles são assim, aquilo que orgulha um professor. Mas eu te pergunto, quanto custa a passagem hoje em São Paulo? O movimento Passe Livre talvez foi um dos movimentos democráticos nas jornadas de junho mais bonitos que nós tivemos recentemente. No que ele se transformou? Ele foi capitalizado por boa parte da direita, que utilizou as próprias estratégias que eles haviam demonstrado como possíveis para fazer pressão política contra. Então eu gostaria de pensar num resgate partidário da luta social. Eu queria voltar um pouquinho aqui para essa questão da espetacularização da punição, que é o que a gente vê inclusive na série. A gente parece que vive, depois de tudo que a gente falou aqui, um show de realidade patrocinada, né? Em muitos momentos, principalmente com relação ao judiciário. Como é que você vê essa questão de tudo que a gente falou aqui? Você acha que nós estamos num momento em que tudo isso é um ápice de todas essa problemática que nós estamos colocando aqui, que a gente pode caminhar, aprender algumas coisas depois disso? Ou você é pessimista e, de acordo com a série, lá você vê assim, uma distopia, um futuro assim bem negro para a gente com relação a todas essas questões? A lição clássica da sociologia brasileira, pelo menos eu aprendi sociologia assim, era que você tem pessimismo na análise e otimismo na ação. Uma análise realista do que é o sistema de justiça criminal e do que ele tem se transformado, e de você perceber que as coisas que eu digo, que juro, me parecem óbvias, né? Até quando dizem, é uma das vozes. Escute, o que eu estou dizendo aqui, eu aprendi com os meus professores nas aulas mais elementares de direito, né? Que esse discurso hoje pareça uma voz de resistência é algo que me faz acender o sinal amarelo. Pelo amor de Deus, isso deveria ser o consenso, o pressuposto das coisas que nós vamos fazer. Eu já fui mais pessimista, supondo que tinha luz no fim do túnel, mas era o trem vindo, né? E não a perspectiva de saída. Hoje eu mudei um pouco isso, porque eu consigo ver que você não consegue esgarçar o poder político a tal ponto sem que ele reaja. Eu fiz 3 audiências públicas nos últimos 2 anos e o clima que eu senti no Senado e na Câmara era de medo, diante das câmeras, da TV Câmara, etc., de passar uma opinião de que você podia ser levemente contra o combate à corrupção, etc. Agora eu já não sinto mais tanto isso. Estou sentindo que esse pêndulo eu acho que vai voltar, porque eu não acho até que ponto ele pode desgraçar mais, e a classe política vai voltar a ter controle do poder judiciário, porque ela precisa disso ou ela vai ser refém desse poder para sempre. Como que isso vai acontecer? Eu imagino que deve se levar em conta que já existem elementos suficientes para se pensar em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles deram motivos concretos, muito mais concretos do que de impeachment do Executivo Federal, nos 2 casos, tanto no caso Collor quanto no caso Dilma, são casos jurídicos muito mais frágeis do que eles poderiam nos abastecer se fosse o caso, e nós temos que começar a pensar em mandato para os ministros do Supremo e do STJ. Eles não podem ficar lá o resto da vida. Eu acho que um limite razoável aí seria 12 anos, mas tem que ter troca de poder, porque aquilo é um lugar que, como qualquer lugar de poder, né, envaidece, corrompe no sentido ético em relação às finalidades que a pessoa se propõe, né, e cria um sentido para eles de que as decisões deles são imaculadas, que elas definem um horizonte jurídico de atuação. Deuses do Olimpo. E a gente perde cientificidade nesse processo. Estou jogando um pouquinho mais de água aí nesse otimismo aí. A gente tem uma dispersão de poderes hoje total, né? O juiz de primeira instância em relação a hierarquia do judiciário, o procurador, o policial federal de lá, a juíza aqui que justifica uma invasão de universidade. Ao mesmo tempo, uma dispersão enorme do poder de organização da opinião pública. A Globo conseguiu colocar a pessoa na rua para derrubar uma presidente, não consegue mais. E é possível que toda a campanha contra o Bolsonaro não entre não reverbere junto ao pessoal do... Por outro lado, você tem esse avanço do Ministério Público, órgãos de controle, das organizações criminosas que assumiram uma posição no país inédita. E as redes sociais diluindo completamente a noção de partidos aí. Você acredita que é possível alguma saída que não passe por um Bonaparte mais adiante lá? Acho que eu gostaria de pensar que sim. Ainda gostaria de pensar que é possível um movimento de massas que restitua esses elementos que são do século XVIII e que definiriam Veja, há uma questão que me interessa muito, que eu tenho debatido muito com os estudantes, que eu frequentemente entro em confronto com eles, com certas questões que parecem para eles libertárias e que me parecem para mim perda de potência na crítica. Existe uma casquinha muito fina que define, por exemplo, regras de etiqueta.
E eu me filio a essas regras, porque acho que elas constituem a possibilidade de um debate democrático. Claro. Se eu começo a questionar as condições que nos põem para um debate em sala de aula, para um debate público, quando a classe política e jurídica perde a vergonha de dizer certas coisas em público... tem uma ilustração que eu uso muito frequentemente em sala de aula, que é um filme do Buñuel, chama Fantasma da Liberdade, em que burgueses são recebidos para jantar, só que ao invés de jantar eles sentam sob privado. Hoje eu sinto assim, decisões colegiadas do judiciário parecem essa cena, em que alguém vem dizer, num ambiente assim colegiado, barbáries. Coisas como que o Brasil é o país da impunidade. Escute, nós nunca aprendemos tanto em todas as classes. Como é que você pode dizer algo assim? Né? Essa forma alienada de ver parece convocar, né, um arauto da moralidade numa jornada messiânica para cumprir o papel. Quem que cumpriu esse papel? Foi o juiz Sérgio Moro, né, e a força-tarefa da Lava Jato, etc. Eu morro de medo dessas pessoas, porque no final das contas, ou eles acabam desmoralizados, porque o escrutínio que se faz sobre eles na volta... Onde é que terminou o Robespierre, no final das contas? Também teve que ser guilhotinado para terminar o processo revolucionário. Eu queria chegar num ponto seguinte. Vamos pôr o Lula candidato, o Lula eleito. O Lula é um candidato de conciliação. Sim, essa conciliação foi possível em um determinado momento, em condições econômicas e sem a polarização de hoje. Há espaço para reconstruir essa conciliação com essa polarização maluca, dispersão de poderes, com todo esse quadro dantesco aí? Eu acho que a polarização pode ser superada sim, porque ainda não foi identificada a pauta básica para a maior parte dos brasileiros. Quer dizer, enquanto eu sou uma minoria entre as pessoas que ainda defendem, por exemplo, o fim da ideia de colégio particular. Isso é um troço que me abomina. Acho que um processo revolucionário, né, de transformação da realidade teria que começar pelas coisas básicas. Vamos restituir as escolas de excelência como escolas públicas, como escolas integrais no plano de educação. Vamos definir um sistema nacional de proteção da saúde e prevenção a partir da saúde pública, com outros pressupostos. E isso é possível de fazer ainda com limitação intelectual de recursos, moral que a gente tem entre a classe política. Se o Lula vai ter a altivez, digamos, se eleito, né, de não ser revanchista em relação a isso, essa é uma questão que vai na conta de quem votar nele, né? Aí parece quase que é uma discussão pessoal. Mas ele também causou um problema, porque fora da figura dele, ninguém consegue personificar essa figura conciliatória, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores. Né? Então, eu acho que dá para compreender, é condição de transformar o mundo, compreendê-lo. Né? Quando a pessoa termina, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese doutoral e fala que surgiu com novos problemas, eu sou o primeiro a reprovar essa pessoa. Você chega de novos problemas, eu já tenho problemas suficientes. O que eu quero são respostas concretas para essas questões. Se a universidade brasileira não tem conseguido dar uma contribuição significativa para a transformação da realidade, eu diria porque ela não compreendeu direito ainda a realidade. Em defesa dela, eu diria, são tempos estranhos para serem compreendidos. Mas a função que o intelectual tem na universidade brasileira é primeiro parar de ficar dando opinião como se fosse blogueiro. Não é nada contra o blogueiro, mas é dizer, se você vai ocupar o lugar do intelectual, isso não quer dizer também que você não deva saber conversar com a população, etc. Mas veja quantos colegas, quantos pesquisadores eu tenho vindo sucumbindo à tentação de ser popstar, né? Quer dizer, não é assim que funciona. Esse trabalho exige reflexão. Depois de muita maturação intelectual, você pode propor caminhos e alternativas de transformação social. A Universidade Brasileira não tem feito esse papel, tem colaborado muito, digamos, para a degeneração, né, nesse ponto. Professor Luiz. Maurício, será que não seria o momento da gente pensar, talvez alguns teóricos vêm apontando que a gente estaria num momento de ruptura. Ruptura com uma era, né? Ruptura com a era moderna, com esses últimos 500 anos. O direito moderno, a economia moderna, ou seja, isso deu água, está afundando. Será que, há algum tempo atrás, uns 30 anos atrás, a gente pensava, eu tinha coragem de pensar uma outra sociedade, uma outra economia, uma outra coisa. Será que a gente não precisa voltar a ter coragem de falar, é necessário, não dá para remendar mais esse sistema? A democracia representativa está em crise no mundo inteiro, não é só aqui. Os problemas que a gente vive aqui também estão ocorrendo no mundo inteiro. Talvez a gente esteja chegando no final de uma era. Será que não é necessário a gente ter coragem de pensar de novo uma outra sociedade, uma outra economia, um outro direito, e alguma coisa vai acontecendo por aqui. A gente tem hoje a experiência dos estados plurinacionais, as constituições da Bolívia e do Equador, né? Tem a rede para o constitucionalismo democrático latino-americano, são experiências fabulosas de ruptura com uma estrutura de pensar moderna. Né? Será que não é fundamental a gente, vamos romper com isso, vamos parar de remendar, de acreditar que é possível a gente ter esse sistema de democracia representativa funcionando e criar outra coisa? Na minha área, que é criminologia, eu parto desse pressuposto. Né? Eu não quero um direito penal melhor, eu quero algo melhor que o direito penal.
Não quero reformar prisões, eu quero pensar outra forma de reação social. E eu tanto concordo com a tua perspectiva, que eu acho que até, pegando um pouco assim, de ensaios de polemistas famosos no mundo, hoje é mais fácil você imaginar uma invasão alienígena, um meteoro caindo, do que formas de sociabilidade diferentes. Né? Eu tive uma experiência muito interessante, né, na vida. Assim, eu fui visitar a Coreia do Norte. Eu fui visitar a Coreia do Norte porque eu queria saber como é que as pessoas podiam viver naquele regime, achando que aquilo ia ser... Isso, você quer saber? As pessoas lá não são, digamos, elas não vivem de maneira pior do que o paulistano médio, no sentido de que é aquela vida que elas conhecem, né? Elas não são mais infelizes ou mais felizes. E eu não estou, vamos lá, eu não quero defender a excrescência daquele regime. Eu só quero dizer que aquilo me chocou porque se consolidou na nossa cabeça de que a forma de viver, que a forma de atingir sucesso, requer certos pressupostos e certos caminhos que, sabidamente, não estão à disposição de todos. Então, nem a ilusão de que estudo e trabalho vão ser instrumentos de mobilidade social se sustenta hoje. Então, eu vou definir a sociabilidade a partir do quê? Os teóricos, em geral, dizem que a partir da ideia de consumo. Você pode ter uma vida desgraçada, mas o consumo episódico que você tem de certos bens te alça a categoria de um sujeito que merece ser ouvido, que merece ser levado em conta. Para que você possa pensar uma nova configuração do direito, especialmente, em relação a isso, você vai ter que abandonar os pressupostos que permitem a manutenção desse modo de vida. E o direito penal aqui é central, porque o direito civil, o direito tributário, eles basicamente permitem a circulação do capital, né? Eles viabilizam, mas o direito penal ele está vinculado à exploração, né? Quer dizer, é ele que assegura a divisão de classes no sentido mais radical, visível. E eu não preciso te mostrar uma estatística para isso, basta a gente visitar a primeira penitenciária. Felizmente, nosso tempo está chegando no fim. Antes de encerrar o programa, eu queria que você rapidamente dissesse o que você espera da decisão que vai analisar a pena imposta ao presidente Lula. Olha, eu gostaria de ver uma decisão técnica. Eu gostaria de ver um debate técnico qualificado sobre a sentença. Os desembargadores federais que estão lá, eles têm capacidade para fazer isso, né? Eu falei há algum tempo assim sobre, por exemplo, que em muitos casos eu não reconheço em muitos juízes a aptidão técnica de excelência, ou isso não se expressa nas suas decisões, mas a lei dos desembargadores federais é que eles têm condições técnicas para fazer esse julgamento de maneira técnica. Se eu for aderir à versão que está nos bastidores, né, entre os criminalistas e criminólogos, se anuncia uma condenação. Mas eu quero acreditar que, se for feito um exame técnico, não há solução possível que não seja uma absolvição. Seja uma absolvição porque o caso não se sustenta do ponto de vista da tipicidade objetiva e subjetiva, seja porque a pena está prescrita, se ela for feita como deve ser feita. Então, ou absolvendo porque a prescrição da pretensão punitiva, ou se absolvendo porque não há mérito que sustente a condenação por falta de provas e inadequação do que foi produzido em relação ao crime, do ponto de vista técnico, o certo é que o ex-presidente seja absolvido. Tá certo. Chegamos ao final de nosso programa. Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência, em parceria com o El País Brasil. Agradeço ao Maurício, aos nossos convidados e todos que nos acompanharam pela TV e pela internet. Voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Até lá. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar.